84º dia. Deuteronômio 9. Moisés disse ao povo: Escute, ó povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês, como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas, depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado todos esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não, é por isso. Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto, vocês provocaram tanto a Deus o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês se têm revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai, vocês o provocaram, e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi um monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês do meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa, deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los. E assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes farei uma grande nação, maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou: Aí eu desci do monte, do qual subiam chamas de fogo. Levava comigo as 2 placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor nosso Deus e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois, me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites, com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante esse tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso, orei também em favor de Arão. Aí, peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois, o quebrei em pedaços, moí
tudo até virar pó, e tirei o pó do ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E também o provocaram em Cades Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado, com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. E orei assim ao Senhor: ó Senhor meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não dês atenção à teimosia, à maldade e ao pecado desse povo. Pois, se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias esse povo, e por isso o levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Deuteronômio 10. Moisés disse ao povo: depois disso, o Senhor Deus me disse: corte 2 placas de pedra, iguais às primeiras, e faça também uma arca de madeira. Então, venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois, ponha as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 placas de pedra iguais às primeiras e subi o monte, levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos, os mesmos que tinha dado a vocês quando falou do meio do fogo, no alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas e eu desci do monte. Conforme ele havia ordenado, coloquei as placas na arca que eu havia feito, e elas ainda estavam ali. Os israelitas partiram dos poços de Bene-Jacã e foram até Mosera. Ali, Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois, o povo foi para Gudgoda e dali para Jatobá, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuavam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam. Conforme a promessa do Senhor Deus, o que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo: eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como foi na primeira vez. Mas uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. E mandou que eu fosse e os guiasse, para que entrassem e tomassem posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam às leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje, para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertencem a terra e tudo que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês
e até o dia de hoje vocês são o povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande e poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus. Ele é o nosso Deus. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. Lucas 24. Num domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo de Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então, os homens disseram a elas: "Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que, quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia." Então, as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que isso tudo aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então, Jesus lhe disse: "Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória.
e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então, Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e deu a eles. Aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então, eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estavam com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então, Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali, levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estavam abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passaram o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus.